Cumprimento a igreja do Senhor com paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Mais uma vez, eu cumprimento a igreja do Senhor com a paz do Senhor Jesus. Motivo de alegria, irmãos, estar aqui mais uma vez, reunido com uma parte do povo que irá morar no céu. Fico feliz de rever a pastora Miriam, sua missionária irmã e todos. Amém? Amém. Quem está feliz com Deus, levante a mão, dê glória a Deus. Quem está livre, estará glorado para expressar isso que você sente. Amém? No livro de Lucas, rapidamente, para a meditação da igreja, no capítulo 18, do seu versículo 39, 40 e 41. Rapidamente diz assim: e os que iam passando repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais alto, ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, falando, mandou que lhe o trouxesse, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? Até aí, irmãos. Irmãos, esta palavra fala sobre o cego de Jericó. Quando o Senhor Jesus ele estava passando com uma multidão, este cego, ele ouviu falar que iam se aproximando do Messias, o Filho de Deus. E a palavra do Senhor, amados irmãos, quando Jesus Cristo estava, louvado seja o nome do Senhor, passando, ele clamou, porque ele sabia que ali passava o profeta. Ele sabia que ali passava o homem de Deus. E ele clamava pedindo que o Senhor Jesus Cristo ouvisse ele. E quando, aleluia, quando ele autorizava os homens que estavam ao redor dele, dizia para que ele calasse, para que impedisse que ele fique calado, que ele não chamasse a atenção do Senhor Jesus. Amados irmãos, quando Jesus parou e ouviu uma voz de um homem que estava cego, precisando de socorro, ele falou e perguntou: quem o me chama? Aleluia. É aqui que eu quero. Talvez, irmãos, querem calar a tua boca. Talvez, irmãos, querem parar até não somente a tua caminhada, mas tu sabes que o Senhor está passando neste momento, e hoje é a noite de que você possa dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nesta noite ele está aqui, quer e está dizendo para você: o que queres que eu te faça? Aleluia! No livro de Isaías, capítulo 43, no seu versículo 13, ele diz: ainda que houvesse dia, eu sou. E ninguém pode nos livrar da minha mão, porque, ó, pregando Deus, no livro de Hebreus está escrito que Ele é o Senhor ontem, hoje e eternamente. Então, amados irmãos, a palavra do Senhor é essa para a nossa vida. Que aqueles que querem parar o teu clamor, a tua caminhada, aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, Ele está dizendo para ti: o que queres que eu te faça, e Ele vai fazer na tua vida, porque Ele é fiel, irmão. Aleluia! A palavra do Senhor nas irmãos, aleluia. No versículo 42, Jesus lhe disse: fé, a tua fé te salvou.
Se tu tão somente, irmãos, tu crê, aquilo que é impossível para ti nesta noite, é possível para ele. Se tu tão somente crê, tu toma posse da tua vitória, sai com a tua vitória nas tuas mãos. Porque a tua fé, irmão, o próprio Jesus ele disse, se tu somente crê, e dizer para este monte, mudar daqui para lá, ele vai. Mas se tu somente crê, o escritor dos Hebreus ele disse que a fé é o fundamento das coisas que não se vê, mas daquilo que espera. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Então, irmãos, Jesus está aqui nesta noite para te dar vitória. Vitória é essa que você não vai encontrar no Diácono Adson, não vai encontrar a pastora Lívia, o presbítero Léo, mas vai encontrar Jesus, o autor, consumador da vossa fé. Amém? É por isso que o cego, ele teve vitória. Porque ele clamou. Veio os empecilhos, veio a dificuldade. Aqueles que não queriam que ele enxergasse a vitória. Talvez tu se encontra nesta situação. Talvez muito querem até calar a tua boca, para que você talvez não perceba a vitória. Aleluia, Jesus. Mas tu somente clama, porque ele vai ouvir o teu clamor. E quando ele ouvir, ele vai dizer, quem está clamando? Assim eu me lembro de uma mulher que tinha fluxo de sangue. Ai, que horror, a séria. Vivi calabachai. Ela havia multidão, mas ela não queria saber. Missionária. Ela estava nem aí. Com a dificuldade que ela estava encontrando. Ela tinha convicção que ela ia. Eu vou lá. Então somente eu tocarei na hora do seu vestido. Deus tremendo. Se tão somente nesta noite, você tão somente tiver fé, vamos aí mudar o cativeiro. A situação que tiver difícil vai estar fácil, porque ele está aqui para te dar vitória. Aleluia. A Bíblia diz lá em Gênesis, tem alguma coisa demasiada para ele? Algo impossível para o vosso Deus, igreja. Quando ele quer e não opera, onde é que está escrito na Bíblia Sagrada que o justo mendigava o pão? Onde é que está escrito que os filhos de Deus sofriam? Então somente creia. Creia sem duvidar. Creia com a esperança de que ele vai transformar a água em vinho. Quem crê? Quem crê que ele pode mudar o cativeiro ainda nesta noite, neste instante? Ai, pode estar até difícil no teu trabalho, na tua casa, na tua vida secular, na tua saúde. Glória. E para Deus nada é impossível. Eu quero assim agradecer, minha amiga. Glória. Jesus, estendendo a mão, tocou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Vamos ler de novo São Mateus, capítulo de número 14, e versículo de número 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tocou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste?
Olha para o seu irmão, diga não duvide. Não duvide. Diga não duvide. Tome o seu assento, dando glória a Deus e vestido com aleluia, para ficar pedindo para Jesus. Eu não ouvi o glória, pode dar glória a Deus. Glória. Queridos, quando eu leio essa palavra, o Senhor coloca 3 questões básicas em meu coração para falar para a igreja nesta noite. Eu estava em casa quando meditava acerca da Bíblia Sagrada, porque não devemos nos enganar, não é? Qualquer pessoa que pode ministrar a noiva do Cordeiro. Não é qualquer pessoa que pode abrir a Bíblia aqui e falar o que acha ou que bem entende. Na verdade, a coisa não funciona dessa forma. Tem que ter uma vida com Deus, tem que ter responsabilidade para poder transmitir aquilo que Deus quer falar com a sua noiva. Nem o noivo gosta quando uma pessoa agride a sua noiva ou a sua namorada. Pois assim também é Jesus de Nazaré. Quando beliscamos ou fazemos aquilo que não agrada a sua noiva, e a sua noiva fica com o coração partido, o eterno namorado, ele se condói ao eterno para tomar a briga da sua noiva. E que pode fazer nada contra a noiva do Cordeiro e sair impune, sabe por quê? Somos a menina dos olhos de Deus, somos especiais diante do Deus Altíssimo, e só você que se considera dessa forma, dê glória para Ele nessa hora. Eu lendo a Bíblia e meditando na Sagrada Palavra, Deus acabou de me dar um rolo. Quando eu sentei ali, eu pedi a caneta missionária e comecei a escrever aqui o que Deus colocou em meu coração. E quando Deus colocava algumas coisas no meu coração, o versículo de número 22 fala de maneira tremenda ao meu coração. Porque Jesus, após, irmãos, ele fazer a multiplicação dos pães, porque Jesus estava ensinando no deserto, no versículo de número 13, de capítulo 14, Jesus estava ensinando a uma grande multidão. Os seus discípulos chamaram Jesus de Nazaré e disse: este povo não tem pão, não tem água. Desde agora, Jesus, vamos despedir esta multidão para que eles vão e comprem pão e bebam água. Jesus, no seu coração, sabia que se aquela multidão saísse naquele deserto, a caminhada de 3 dias, que eles já estavam jejuando, se eles saíssem daquele lugar, sem comer pão ou beber água, certamente começava a morrer. As pessoas iam começar a ir a óbito, as crianças começariam a morrer. Havia neste lugar algumas dezenas de pessoas que estavam sentadas vendo Jesus pregar. Jesus estava, quem sabe, sobre uma onda de areia naquele deserto, e de lá de cima, a favor do vento, ele pregava os seus sermões cheios de poder e de glória, e aquelas palavras começavam a penetrar nas almas dos homens, e os homens agora não queriam mais saber de pão e nem água, porque Jesus de Nazaré ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, isso viverá o homem. E Jesus pregando o seu sermão maravilhoso, o ser humano ele tem necessidade de comer o pão para sobreviver, porque quando Jesus disse nem só de pão viverá, Jesus não disse só na minha palavra viverá. Jesus disse nem só, mas o pão é necessário para que o físico esteja forte, porque a glória do homem, irmão, é no seu ventre. Quando o homem está de barriga cheia, o homem tem força para continuar a caminhada, mas muitas vezes, quando o homem passa fome, ele fica cabisbaixo, fica triste, não consegue dar um sorriso, porque agora ele não tem força física para poder andar a sua caminhada. Jesus sabia que esse povo necessitava de pão, e Jesus disse para os seus discípulos: dá a eles, pode comer. Quando Jesus disse isso para os discípulos,
Eu creio que os discípulos começaram um a olhar para o outro e dizer: mas nós não temos pão suficiente para alimentar esta grande multidão. Jesus dá um sorriso e quando o jovem chega com alguns pães e alguns peixes, veja onde essas pessoas estavam. Elas estavam localizadas no deserto. E deserto é lugar de crente. Deserto é lugar que Deus quer operar um milagre. Sabe por quê? Se você olhar para a direita, não tem parede, não tem boteco, não tem supermercado, não tem facilidade para que o homem possa, com suas próprias mãos, se alimentar. Agora, Deus colocou os homens no lugar certo e na hora certa. Sabe por que você está passando essa dificuldade? E ninguém pode te ajudar, ninguém pode te tirar dessa situação. É porque Deus quer que você dependa exclusivamente dele. Glória a Deus. E observando, Jesus pede para que os discípulos alimente essas pessoas. Os discípulos ficam assustados quando Jesus começa a partir o pão e dá glória. E quando Jesus parte o pão, que é partido no meio, o outro lado que fica na mão de Jesus nasce outro pedaço de pão. E os pães começam a se multiplicar no cesto. E os homens estão sentados de 50 em 50. E os discípulos agora fazem o papel de garçom. Você sabe que tem que servir o mundo, irmão. Não é o macumbeiro, o cativoceiro, o feiticeiro. Quem tem alimento para servir o mundo são os discípulos do Senhor Jesus. Tem discípulo aqui, dê glória para ele. Após esse episódio maravilhoso, Jesus diz no verso 22 para os seus discípulos: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Olha que revelação tremenda! Jesus agora estava fazendo a separação dos discípulos da multidão, porque o Senhor Jesus, ele sempre separa os seus discípulos da multidão. Porque Jesus separou os discípulos dessa multidão. O apóstolo São João, ele nos declara porque Jesus disse, na verdade, você vem atrás de mim, não pelos milagres que viste operar, e sim pelo pão que comeste e vos saciaste. Eu abro agora um parêntese para dizer, irmão, tem muita gente que está buscando a Jesus de Nazaré, não é porque ele é Deus maravilhoso e pode operar algum milagre, estão buscando Jesus de Nazaré, sabe por quê? Porque ele é dono do ouro e da prata, porque ele pode abençoar, porque ele pode suprir a necessidade. A minha Bíblia Sagrada diz que não devemos amar a Deus pelo que ele pode nos dar, e sim pelo que ele já nos deu. É a nossa salvação, somos salvos e devemos glorificar e exaltar o seu nome. Quando Jesus fala isso, ele separa uma multidão egoísta dos discípulos, porque uma vida próspera, pastora Lívia, é uma vida de intimidade com Deus. A vida de dinheiro, de facilidades deste mundo, essa só vem depois que o homem tem comunhão com Deus. Porque quem agrada o coração de Deus, Deus tem alegria de repartir com esse os seus tesouros eternos. É por isso que sobre Davi repousava tanta riqueza, porque ele era homem segundo o coração de Deus. Sobre Davi repousava a riqueza da terra, e todo o reino se dobrava diante de Davi, porque Davi era um homem obediente a Deus, porque Davi, quando Davi pega diante do Senhor, a espada entra na casa de Davi, e ele começa a vir toda a falta de prosperidade na sua casa, guerra familiar entra, começa a entrar várias coisas dentro do seu lar. Deus permite que a espada atire os seus filhos, o seu filho começa a cometer incesto e ter relação com a sua filha, estrupando a sua filha. A desgraça e a miséria, a destruição entrou na casa de Davi por causa da desobediência desses homens que estavam buscando Jesus. Eles estavam buscando Jesus simplesmente pelo que Jesus podia fazer. Muitos desses estavam interesseiros. Existem 3 classes de multidão que acompanham Jesus. Uma dessas é aquelas que são os fiéis. É os fiéis da igreja. Eu sou a Machia que está aqui nessa noite. Que cada ele, porque eu amo. Glória a Deus.
A outra multidão que segue a Jesus Aleluia, Deus. é a multidão de curiosos, que só vai atrás de Jesus para ver se é verdade o que se vem contando sobre a vida e a vida dos crentes. Talvez algum crente diga, Jesus é maravilhoso e ele operou no meu casamento. Talvez algum outro crente diga, eu estava desempregado há tantos meses e Jesus operou na minha vida financeira. Talvez alguém diga, eu estava passando pela enfermidade, fui para a igreja e Jesus operou. Pode ver igreja, irmão, abarrotada de pessoas que levam as suas fotos, a sua carteira de trabalho, mas não é para servir Jesus, é só para se aproveitar daquilo que Jesus pode dar, porque se for Jesus começar a passar a sua peneira, vai ficar 3, 4 dentro da igreja que quer somente glorificar e exaltar o nome dele. Então, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Querido, Jesus faz a primeira coisa, porque Jesus, quando chamou os discípulos, Jesus tirou eles do ofício de pecador. Disse agora, não quereis mais que pescar peixes humanos, ou peixes normais do mar, agora eu vos fareis pescadores de homens. E quando Jesus separa os seus discípulos, Jesus está santificando os seus discípulos. Jesus disse, vai adiante de mim. Mas não pense não, irmão, que Jesus manda os seus discípulos à toa. A primeira coisa que Jesus faz é separar os seus discípulos. Diga, se separe se você é discípulo. A segunda coisa que eu achei está no versículo 23. E despedida das multidões, subiu Jesus ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava só. Aonde Jesus estava? Jesus estava, diácono Anderson, em cima do monte, enquanto os discípulos andavam no mar, Jesus orava e olhava para os discípulos. Você sabe o que Jesus está te dizendo? Desde quando ele te chamou até agora, ele está no monte da santificação, ele está no controle de olho da sua vida, os seus olhos não se apartaram de ti, pode vir vendaval temporal, ele está no controle da sua vida. Deus glória a Deus. Glória a Deus. Ele está no controle da sua vida. Ele está no monte fazendo o quê? O que Jesus está fazendo no monte? A Bíblia diz que tem um chamativo ao gato diante de Deus que intercede por nós. Jesus está no monte da santificação dizendo, Pai, eu dei a minha vida por eles. O diabo não tem poder para colocar enfermidade. O diabo não tem poder para colocar desespero. O diabo não tem poder para destruir a sua vida. Sabe por quê? Jesus está no monte intercedendo pela sua vida. Quando eu vejo Jesus no monte, o salmista diz que os teus olhos estão todos sobre a terra, contemplando os bons e os maus. E Deus, quando vai fazer algo pela sua vida, Ele não chama anjo, Ele não chama ganso, Ele não chama querubim, Ele não consulta o homem para poder liberar a bênção sobre você. Jesus estava no monte sozinho, sabe por quê? O que Ele decretou para a sua vida, Ele não precisa de opinião, porque talvez se Deus precisasse da opinião de um anjo, o anjo diria, mas mestre, ele é tão imperfeita, ele é tão imperfeito, comete tantos pecados diante do Senhor, e o Senhor vai dar essa vitória para ele e para ela. Talvez se Jesus de Nazaré fosse ali agora perguntar a Satanás, Satanás iria dizer, quantas vezes ele foi grato, quantas
quantas vezes ela foi grata, já te desprezou, deixou de orar, deixou de evangelizar, deixou de buscar, entrega eles na minha mão. Quem sabe se Jesus fosse pedir consulta ao homem, o homem iria dizer, é pecador, não anda na santidade, mas Jesus, para te abençoar nessa noite, não consultou nem anjo, nem demônio, nem homem, ele é só Deus te abençoar. Quem quer essa palavra, deu glória para ele. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Os discípulos foram indo e o vento começou a soprar. Quando o vento soprou, então eu pergunto, por que o vento soprou? A Bíblia diz que o vento era contrário. Entenda bem, o vento contrário aqui não foi para poder afogar os discípulos. O vento contrário que está vindo sobre a sua vida não é para te matar. É Deus que está permitindo que o vento sopre para te dar um crescimento diante da sua presença. Porque antigamente, quando o crente era aprovado, o crente era aprovado para ser aprovado e receber a bênção. Hoje tem um diálogo como Jó. Os amigos de Jó não conheciam Jó, não sabiam do coração de Jó e começaram a acusar Jó dizendo, você está em pecado, é por isso que você está passando isso. Talvez você esteja passando momentos de dificuldade, muitas vezes você já pergunta para Deus, Deus, o que eu estou fazendo que não te agrada? Porque está vindo este mal de súbito sobre a minha vida. Jesus está te dizendo, calma, tenha paciência, o vento contrário para que eu manifeste a minha glória na sua vida. Agora observe que a terceira coisa que eu acho, e é a mais interessante, que o verso que lemos diz, e prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus está fazendo uma pergunta. Jesus está perguntando para mim e para você, por que duvida do que eu te falei? Agora observe o que acontece nesse texto interessante, porque eu já vi muitos pregadores pregarem acerca disso, e no versículo 27 Jesus disse, e Jesus imediatamente disse, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Quando Jesus, irmãos, está sobre o mar, a Bíblia diz que a quarta vigília da noite é entre 4:30 às 5 horas da manhã. Jesus passou a noite no joelho e na oração. Quando Jesus levanta, Jesus desce o monte e Jesus percebe que o barco já está distante. Jesus não iria gritar para que o barco voltasse. Jesus não iria gritar, esperem por mim, voltem a remo. Jesus não iria fazer isso, sabe por quê? O que ele te mandou fazer está mandado. E quem quiser parar a sua caminhada vai ter que enfrentar o Senhor todo de toda a terra. Aleluia! Quando os discípulos andam, porque Deus, irmão, ele não se arrepende do que ele consuma. Deus se arrepende do que ele pensa. Porque a Bíblia diz que Deus se arrependeu do mal que havia de fazer. Mas o mal que Deus opera, ou tem, ou a pensa, que ele consuma, ele não se arrepende. Por que ele não se arrepende? Porque ele não é homem que toma decisões precipitadas. Tudo que ele faz, ele sabe o resultado e ele sabe o que ele está fazendo na sua vida. Ele não se arrependeu de ter te chamado. Ele não se arrependeu de você estar nessa luta, sabe por quê? No momento certo, ele lá se levantaram, deu e ao seu favor.
Jesus diz para Pedro: tem bom ânimo. Jesus desce do monte e vai agora e bota o primeiro pé sobre as águas. Quando Jesus bota o pé sobre as águas, o vento fica ainda mais curioso. Quando Jesus coloca o pé sobre as águas, o mar se agita. E por que o mar e o vento se agitam? Eu quero perguntar uma coisa nessa noite. O mar tem vida, ele tem ouvido. O vento, ele tem vida como nós temos. Ele ouve, ele obedece. Porque, irmão, Jesus pisa no mar. E quando Jesus pisa no mar, a Bíblia diz, queridos, que o vento agora está forte e as ondas estão mais bravas ainda. Por que aconteceu isso na Bíblia Sagrada? Sabe o que estava acontecendo? O mar da Bíblia representa multidões. Queridos, as multidões, eles estão... Os discípulos estavam sobre a multidão, que representava em Apocalipse muitas águas. E os discípulos estavam ali, talvez, sendo conduzidos para o lado errado. Mas Jesus começou a dar sobre aqueles problemas. E quando Jesus chega perto dos discípulos, a Bíblia diz que os discípulos começaram a gritar. E desesperados diziam: é um fantasma. Por que os discípulos deduziram que é um fantasma? Ventava muito. Jesus usava o manto. E quando ventava, o manto de Jesus era jogado. Eu não vou lhe dizer que Jesus tinha um cabelo grande, porque isso não está na Bíblia. A Bíblia nem diz que Jesus era nascido de Deus. Quando o vento sopra, os discípulos vêm de longe. E segundo a história, nessa época havia boatos que fantasma de pescadores que morria vinha para assombrar os outros pescadores. Olha o que acontece. Eles se desesperaram porque ouviram histórias dos seus próprios colegas que eram pescadores. Irmão, não ouça história do mundo, ouça história de Deus. Esse vendaval aí que está vindo aí não é obra do diabo, é Deus que está querendo operar o milagre na sua vida. Aleluia. Porque tudo que acontece na vida de um crente o diabo está se levantando. Eu vou perguntar uma coisa e responda: o diabo se levanta? Eu não achei ainda isso na Bíblia. Jesus de Nazaré disse para a serpente: rastejarás. Jesus disse que nós em breve esmagaremos Satanás debaixo dos nossos pés. Ele está ao alcance dos nossos pés, sabe por quê? Ele não pode se levantar, porque Cristo é o que se levantou para defender a nossa causa. Eu observando aqui, Jesus anda, os discípulos se desesperam. E Jesus disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Quando Jesus diz isso, Pedro diz: então, se és tu mesmo, manda que eu vá ter contigo. Versículo de número 29, Jesus diz: vem. Pedro põe o primeiro pé sobre a água, e enquanto os seus olhos estão fitos em Jesus, Pedro começa a andar. E andando sobre as águas, agora o sobrenatural acontece. O mar ainda está agitado e as ondas ainda, irmãos, elas estão violando o mar e o vento começa a soprar de ímpeto contra o barco. Pedro olhou para o lado e viu que estava acima do mar. Pedro olhou para o outro lado e viu que aquela situação não era natural. E Pedro teve medo. Você sabe o que Deus está querendo nos dizer nesta noite? Deus vai te exaltar de uma maneira tão sobrenatural que você não vai acreditar no que Ele vai fazer na sua vida. O problema de Pedro aqui foi que ele teve medo. E a Bíblia diz que quando ele teve medo, ele começou a submergir. Começou a afundar. E Pedro afundando, a Bíblia diz que Pedro logo grita: Senhor, salva-me! Jesus prontamente
estende a mão direita e levanta Pedro. Eu não sei aonde você tem caído ou parado na sua história. Eu sei que Isaías diz: eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Ele é o nosso Deus que hoje nos coloca de pé. Ele nos toma pela destra direita e nos coloca de pé. Sabe para quê, irmão? Para dizer para a gente: a partir de hoje eu pelejarei por ti. Eu observando a Bíblia, quando chega aqui que Pedro afunda, a Bíblia diz que Pedro grita: Jesus o tira da água. E olha que coisa interessante, que Jesus diz assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha bem o texto do verso 31. E aprenda junto comigo, porque Bíblia não é só barulho de glória a Deus, aleluia. Você tem que aprender o segredo da vitória. Quando Jesus fala isso, Jesus já pegou pela mão de Pedro. Agora está Jesus e Pedro em cima do mar. E Jesus olha para Pedro e diz assim: eu estou segurando sua mão, homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus hoje vai tomar na sua mão e vai dizer: eu te prometi, estou aqui, não duvide mais, porque eu me levantei para te dar vitória. Agora, porque Jesus disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que Jesus disse isso? Porque no versículo 27, Jesus disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Isso aqui é uma promessa de Jesus. Jesus está dizendo: tenha bom ânimo, aconteça o que acontecer, sou eu, não temas. Jesus disse isso para Pedro, e quando Jesus falou isso para Pedro, no versículo 31, Pedro esquece disso. Sabe por quê? Porque quando estamos afundando no problema, esquecemos da promessa de Deus. Quando estamos passando pela prova, deixamos de perceber que Deus está no controle. Quando o nosso familiar, que a gente pensa que ia virar crente, começa a entortar de vez, e a gente começa a esquecer da promessa, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa, você começa a ficar cegueta, não observa mais, não lembra mais da promessa, e aí começa a ficar angustiado. Deus manda lhe dizer nessa noite: tende bom ânimo, sou eu, não tema! E olha o que Jesus diz depois que diz isso: vem. Pergunta ao seu irmão: você ouviu? Ele disse: sabe o quê? Vem. Vem para onde? De encontro com a vitória. Vem de encontro com a promessa. Vem de encontro comigo, porque eu tenho vitória para dar para a minha igreja. Aleluia. E observando, quando Pedro estava na situação difícil, Pedro teve medo. E assim que vivemos a nossa vida. Às vezes, anda uma pessoa atrás de um crente, e o crente tem promessas de Deus. E o crente começa a ficar aterrorizado com medo do assaltante vir e lhe matar, tirar sua vida, começa a temer pela sua vida. E Jesus disse que aquele que ama a sua vida, perderá. Mas aquele que entrega por amor dele, acha-la. Queridos, crente não anda com medo da morte, sabe por quê? Jesus já venceu a morte. E você só vai morrer quando as promessas de Deus se cumprirem na sua vida. Quando esse homem se desespera, ele tem medo. Talvez você veja o seu familiar, seu filho, seu amigo, seu parente. Talvez você veja as coisas ao seu redor começar a dar errado. Esse familiar começa a entortar para o lado errado, quando vai você ora, mas piora. Você começa a ver as suas finanças de água abaixo, o seu relacionamento esfriar. Agora parece que nada mais vai dar certo. E sabe o que o homem começa a fazer? Começa a colocar o apoio em outro homem, começa a ficar com medo. Você está afundando no problema. Olhe para Jesus, ele está com a mão estendida, dizendo: eu estou contigo.
Quando esse discípulo afunda em algum determinado lugar do grande rio, que é chamado de Mar da Galileia, que não é um mar, é uma lagoa muito grande chamado Rio da Judéia. A Bíblia diz, queridos irmãos, que Jesus agora levanta Pedro. Pedro afunda em algum lugar do mar, ao encontro de Jesus. Você sabe a distância? Eu não sei. E a algum tipo de distância, Pedro afundou. Jesus foi andando nas águas até ele, levantou ele. Pedro ficou em cima da água quando estava segurando nas mãos de Jesus. Não é suficiente olhar para Cristo para que você passe por cima desses problemas. Ele vai pegar pela sua mão e vai andar contigo de vitória em vitória. Agora olha o que acontece. Jesus vai até ele e o barco está em uma determinada distância. Pedro volta andando? Não. Pedro volta aonde? Andando sobre as águas. Você pode ter afundado em algum momento da sua vida. Você pode até estar ainda se culpando pela queda que você teve. Mas Jesus hoje diz pela sua mão, diz, vamos de volta para o barco, porque temos um caminho a traçar. Eu prometi que passaremos para o outro lado. E o que eu te prometi ainda está de pé. Observe só, no versículo 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Que ambos foi esse? Jesus e Pedro, discípulo e mestre, desespero e confiança, fraqueza e fortaleza, humilhação e honra, medo e coragem, falta de fé e a própria fé. Jesus é o que você precisa para te dar a vitória. Quando Jesus entra no barco, o vento para. Pergunte agora, por que o vento parou? Porque o vento veio da parte do próprio Deus. Se não viesse dele, ele não tinha controle. Mas ele está no controle da sua vida. Agora olhe, ele entra, o mar se acalma. Eita Jesus, o vento hoje está parando na sua vida. As ondas que estão te jogando de lá para cá, e você está até oscilando em dois pensamentos. Será que eu continuo ou eu não continuo? Eu só aqui dizer, continua, porque eu estou no mar. Aleluia. Será que vale a pena ser crente? Está em boas ondas. Vai e volta. Vai e volta. Jesus diz hoje, eu entro no barco e tiro agora as suas dúvidas. Observe bem que no versículo 33, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém, Pai. Aonde é o barco? É na sua casa? É no seu trabalho? Sabe onde é o barco? No ministério Yeshua Hamashia. Jesus entrou aqui hoje para saber acalmar o vento. Quem entrou aqui? Escute o que eu vou dizer. Não vai sair daqui da mesma forma que entrou. Este barco aqui está no controle do mestre. Você vai sair daqui nessa noite com a sua vitória. Agora aconteceu uma coisa que não está acontecendo aqui. Fique de pé. E os que estavam no barco adoraram Jesus, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Aonde é o barco? E o que eles estavam fazendo no barco? Agora, você está fazendo o que? Aleluia. Deu glória para